Nesse momento nós vamos ficar em pé, vamos cantar o hino Falar com Deus. E se você tem um pedido especial, ou um agradecimento a esse Deus que tudo pode em nossas vidas, no momento que estivermos cantando, você poderá estar vindo até aqui à frente, ao altar do Senhor, e colocar o seu pedido ou o seu agradecimento aqui aos pés de Cristo, e receber uma bênção através de uma oração. Vamos ficar em pé? Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos falar com o nosso poderoso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer primeiramente pela vida e por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado também, ó Pai, porque o Senhor criasse esse dia especial para nós, o sábado, e hoje está fazendo um belo dia. Querido Pai, pedimos que Tu abençoes e olhe cada pedido que vai aqui no coração. Que o Senhor possa mandar o Teu Santo Espírito para habitar em cada um de nós. Muitas pessoas, ó Pai, estão precisando de algo, uma necessidade especial. Tu conheces, Tu sabes. Age, ó Pai, poderosamente na vida dessas pessoas. Pessoas que estão aqui também para agradecer pela bênção. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor derrama bênçãos todos os dias em nossas vidas. E agora, Pai, que vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa fazer com que ouçamos a Tua voz. E acima de tudo, ó Pai, possamos colocar em prática, em nosso viver diário, aquilo que fomos aprender. E também passar a outras pessoas que ainda não Te conhecem, para que quando o Senhor voltar, possamos estar juntos para receber nosso grande Salvador Jesus. É em Teu nome, ó Pai, que nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, semana passada o Jama fez uma intimação aqui na frente. Quem que lembra? Do quê? Bebedouro. Vocês já viram ali no Salão do Jovem? Falar aqui para a Karina, agradeço ao Thiago Russo que correu atrás, comprou ali, fez a compra, um bom bebedouro. Mas também devemos agradecer o Dito. Obrigadão. Tá bem instaladinho lá, tá funcionando. Como o Gilmar falou, quem for beber água lá, cuidado com o olho, que é forte o negócio. Mas tá lá instaladinho ali no Salão do Jovem. Obrigadão, Dito.
Irmãos, nós também gostaríamos de agradecer a presença aqui de uma família que está vindo a primeira vez na nossa igreja, a família do Dilmar. Isso mesmo? Vocês são de Sorocaba, todos? Sejam bem-vindos aqui na Igreja Central de Tatuí. Deus possa abençoá-los. E também, como nós temos convidados aqui, visitas, hoje está aqui conosco o pastor Eduardo Rueda, meu xará. Por isso que quando o Thiago falou com o Eduardo orar, eu perguntei qual dos dois, né? Mas, muito obrigado. O pastor Eduardo Rueda é o responsável pelos livros de Espírito de Profecia ali na Casa Publicadora. Que Deus possa usá-lo mais uma vez. Mas antes dele abrir a palavra de Deus, nós vamos ter o hino inicial que foi pedido por ele. O hino 500. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
com vocês. Queria fazer uma pergunta. Quantos trouxeram o seu inário? Levanta a mão, dá para ver? Interessante, muitos trouxeram, mas a quantidade não é tão significativa. Você que não trouxe, não se sinta culpado. Nós vivemos em novos tempos. Antigamente a gente precisava trazer o inário para a igreja. Hoje em dia nós temos o inário de forma eletrônica. Talvez no seu celular você tenha o seu inário. E para quem não tem, nós temos no telão, todo mundo olha para o telão, está tudo resolvido. Como é que começou essa coisa do inário, né, no Brasil? Deixa eu pedir ajuda aqui, ok? Essa aqui é um pouquinho da história do nosso inário. Você vai entender por que eu estou começando falando sobre o inário. Depois a gente vai chegar em outro ponto. Mas vamos começar por aqui. Esse foi o primeiro inário adventista utilizado no Brasil. Na verdade, esse inário não era em língua portuguesa. Ele foi escrito em alemão, o Zionslieder. Ele era utilizado na Alemanha e começou a ser utilizado aqui no Brasil porque, você deve saber, que os primeiros adventistas aqui em território nacional eram descendentes de alemães. Na verdade, eram alemães que haviam vindo da Europa e se instalado no sul do país. Então eles usavam esse inário. Esse inário, ele tinha mais ou menos 1000 hinos. Acontece que começou a surgir a necessidade de hinos em língua portuguesa, porque começaram a nascer os filhos daqueles imigrantes alemães e nem todos eles sabiam falar muito bem o alemão. Então eles começaram a utilizar inários de outras igrejas, de igrejas evangélicas, como o cantor cristão, esses salmos e hinos e outros mais. Até que esse homem aqui, o primeiro adventista batizado no Brasil, Guilherme Stein Jr., que se tornou redator da Casa Publicadora posteriormente, ele começou a traduzir alguns hinos do alemão para o português. E ele fez uma pequena coletânea que acompanhava esse inário em alemão. Mais um tempo depois, em 1914, surgiu esse inário, Cantai ao Senhor. Olha como se escrevia. E esse inário, foi lançado pela CPB, tinha 321 hinos apenas com letras. Depois, em 1933, surgiu o inário adventista, mas olha como se escrevia, com Y, com M, tinha 333 hinos, 333. Esse foi o primeiro inário com letra e música. Depois, finalmente, surgiu o Cantai ao Senhor. Deixa eu fazer uma pesquisa. Quantos são do tempo do Cantai ao Senhor? Olha todo mundo se entregando aí, olha só. Surgiu em 1963 e ele tinha 620 hinos, né? E perdurou até 1996, quando surgiu o nosso atual inário adventista do sétimo dia, com 610 hinos. E para quem é curioso e gosta de saber das novidades, a divisão sul-americana, junto com a Casa Publicadora, está preparando um novo inário. Deverá sair aí dentro de algum tempo, nós não sabemos quanto tempo, mas já está na hora de renovar o nosso inário. Então o novo inário já está sendo preparado. Você deve saber que o povo de Israel também tinha um inário. Qual era o inário do povo de Israel no passado? Você sabe? Era o livro dos Salmos. O livro dos Salmos era o inário, a coletânea de músicas, a coletânea de cânticos, de hinos sagrados que o povo de Israel utilizava. Apenas algumas informações gerais sobre o livro dos Salmos. O título Salmos significa louvores, portanto, livro dos Salmos, livro dos louvores. Quem foram os autores ou o autor do livro dos Salmos? Foram, na verdade, vários homens inspirados por Deus deixaram a sua contribuição no livro dos Salmos. Davi foi aquele que mais escreveu no livro dos Salmos. Foram mais ou menos 70 salmos de sua autoria. Salomão tem pelo menos 2 ali, o Salmo 72 e o 127. Asaf também escreveu, Gedutum,
Moisés. Moisés tem pelo menos um salmo neste livro. Etã e ainda autores anônimos. Existem vários salmos que nós não sabemos quem foram os autores. Nós chamamos esses salmos de salmos órfãos, porque não sabemos quem escreveu. E ainda outros possíveis autores do livro dos Salmos. Esdras possivelmente tem escrito alguma coisa, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ageu. E esses homens escreveram ao longo de vários anos, de vários séculos. E quem se responsabilizou por reunir todos esses salmos e colocar num livro foi provavelmente Esdras e Neemias, ou ainda algum outro escriba da época desses dois. Então eles juntaram e colocaram no livro que hoje nós conhecemos como o livro dos Salmos. Como eu mencionei para vocês, esse livro demorou vários anos para ser escrito, sendo que Moisés foi o primeiro autor e Esdras e Neemias talvez os últimos. Então nós temos um período de aproximadamente 1000 anos de composição desse livro, o livro dos Salmos. Algumas outras informações, temas. Quais são os temas sobre os quais o livro dos Salmos fala? Temas variados. Por exemplo, esse livro fala muito sobre a soberania de Deus. Fala sobre a necessidade humana de Deus, o anseio que nós temos por Ele, a alegria de estar na presença divina, louvor ao Senhor, pedidos e agradecimentos, a criação de Deus, a história sagrada, arrependimento do pecado e pedido de perdão, justiça divina, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, a dor e o sofrimento humanos e vários outros temas. Então você perceba que são temas variados que abarcam toda a experiência humana, estão incluídos aí no livro dos Salmos. Algumas curiosidades para vocês sobre esse livro. O livro dos Salmos eram cantados, mas não era apenas o livro dos Salmos que era cantado no tempo do povo de Israel. Os 5 livros de Moisés, chamado a Torá, também era cantado, embora não tenha sido escrito na forma de poesia. Os hebreus também cantavam os 5 livros de Moisés, mas o livro dos Salmos era o principal. O livro dos Salmos faz parte daquilo que nós conhecemos como livros de sabedoria, livros sapienciais ou livros poéticos da Bíblia. Se a Bíblia pudesse ser dividida numa biblioteca, se cada livro da Bíblia fosse um hino, aliás, fosse um volume diferente, e você tivesse uma estante para colocar os livros da Bíblia, ficaria mais ou menos assim. Os livros do Pentateuco, os históricos, os proféticos, etc. E aqui nós temos os livros sapienciais. Nessa partezinha aqui está o livro dos Salmos. Então, apenas para que você saiba a categoria dele. Esse livro é o maior da Bíblia, tem 150 capítulos. Ele é dividido em 5 partes, são 5 volumes dentro do próprio livro, possivelmente fazendo uma alusão aos 5 livros de Moisés. Lutero chamou o livro dos Salmos de pequena Bíblia, porque todos os assuntos que você tem na Bíblia, de alguma forma, estão dentro do livro dos Salmos. Portanto, é uma pequena Bíblia. O maior capítulo da Bíblia é o 119. Nós não vamos ler esse capítulo, mas abra aí apenas para que você veja algo interessante. Salmo 119. Esse é o maior capítulo da Bíblia, com 176 versos. E olha que curiosidade interessante aqui. De um lado nós temos o Salmo 119, que é o capítulo maior da Bíblia, com 176 versos. E do outro lado, bem pertinho dele, no 117, você tem o menor salmo da Bíblia, com apenas 2 versos. Então de um lado você tem o 119, sendo o maior capítulo, do outro você tem o 117, sendo o menor capítulo, com apenas 2 versos. E no meio dos dois, que salmo você tem? Você tem o 118. Se você rachar a sua Bíblia exatamente no meio, você vai cair no Salmo 118. E se você for procurar um verso que seja um verso central da Bíblia, você vai cair no verso 9. O verso 9 do Salmo 118 é o meio da Bíblia.
Olha que interessante. Então, de um lado você tem o maior salmo, do outro você tem o menor, e no meio você tem o salmo que é o miolo da Bíblia, o coração da Bíblia. Interessante. Algumas pérolas do livro dos Salmos. Quando você ouve falar sobre este livro da Bíblia, qual é o primeiro salmo que vem à sua cabeça? Alguns disseram 23, eu ouvi outros aí, mas geralmente é o Salmo 23. É o salmo do pastor. Alguém sabe o Salmo 23 de cor aqui? Olha que maravilha, várias pessoas sabem o Salmo 23 de cor. Vamos ler apenas um pedacinho desse salmo para a gente relembrar. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 23. O Salmo do pastor. Salmo muito bonito, que traz conforto à nossa alma. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que salmo lindo, extraordinário, todos nós conhecemos. Qual outro salmo da palavra do Senhor vem à sua cabeça? Qual é o outro salmo favorito da sua? 91. É um salmo que todo mundo, ou muitas pessoas gostam de deixá-lo aberto para espantar mal olhado, né? O pessoal tem essa superstição. Abra aí o Salmo 91. Tem gente que até estraga a Bíblia, deixando ali as páginas ressecarem abertas no Salmo 91. Vamos ler apenas alguns poucos versos aqui. Salmo, verso 1 e 2 do capítulo 91, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Olha que texto extraordinário, lindo. Verso 7: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Verso 10: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, etc, etc, etc. Outro salmo lindo da palavra do Senhor. O livro dos Salmos só tem textos inspiradores, certo? Só tem textos bonitos, textos motivadores, textos que trazem alegria ao nosso coração, textos que trazem conforto ao nosso coração, textos que quando a gente lê, nosso íntimo se enche de paz. É isso? Eu queria ler alguns outros salmos com você, para que a gente comprove essa tese. Salmo 58, versos 6 e 8. Abra sua Bíblia, no Salmo 58, verso 6 e verso 8. Vamos ver mais um desses salmos bonitos, porque a Bíblia só tem salmos bonitos. Diz assim o verso 6: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Verso 8: sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Amém? Peraí, não é bem assim, né? Vamos para o Salmo 59 agora. Salmo 59, verso 13. Vocês concordaram comigo que só há salmos bonitos na Bíblia? Verso 13: consome-os com indignação, consome-os, de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. Pule comigo agora para o Salmo 137. Pula para o 137 agora. Vamos ver o capítulo, o verso 8 e o verso 9 desse salmo. Diz assim: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste.
Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Salmo 140, verso 10. Para a gente poder terminar, eu prometo que essa lista já acabou. Tem mais, mas nós só vamos ler esses aqui. Verso 10 do Salmo 140: caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. E agora? Como é que a gente resolve esse problema? Nós, a princípio, concordamos que na Bíblia só existem salmos bonitos, salmos inspiradores, salmos que nos elevam à presença do Senhor. Mas estes versos que nós acabamos de ler parecem que trazem uma realidade totalmente contrária. Homens pedindo a vingança de Deus, pedindo que o Senhor destrua os seus inimigos. Como é que você resolve isso? Estes salmos fazem parte daquilo que nós conhecemos na Bíblia, ou na teologia, como salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios. São salmos dentro do livro dos Salmos que falam sobre vingança. O salmista pede vingança. O salmista coloca toda a sua raiva, todo o seu ódio, todo o seu sentimento, toda a sua fúria diante de Deus e pede que Deus intervenha e se vingue dos seus inimigos. Esse tipo de salmo na Bíblia tem despertado a inquietação de muitos estudiosos. E surgiram já várias explicações para o porquê de haver esse tipo de salmo, esse tipo de escrita bíblica na palavra do Senhor. E existem pelo menos 3 explicações. Eu queria compartilhar com você rapidamente essas 3 explicações para o porquê de haver esses salmos na palavra do Senhor. Primeira delas, alguns argumentam que quando os escritores bíblicos eles escreveram esses salmos, eles não tinham ainda toda a revelação do Evangelho. Nós sabemos que a revelação da verdade é progressiva. Deus vai revelando aos poucos. Então essas pessoas acreditam que quando o salmista escreveu, ele não tinha ainda a noção daquilo que Jesus ensinaria no Novo Testamento, nos ensinando para amar, nos ensinando a amar os nossos inimigos. Então, não tendo esse conhecimento, eles escreveram dessa forma, pedindo a vingança do Senhor. Essa é a primeira explicação. Essa explicação não convence muito, porque mesmo no Antigo Testamento, Deus já havia ensinado a importância do amor ao próximo. Lá no livro de Deuteronômio, lá no livro de Levítico, Deus havia deixado claro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o próximo, naturalmente, inclui também o seu inimigo. Portanto, essa explicação, a mim, não convence muito. A segunda explicação é de que a Bíblia utiliza uma linguagem forte. A Bíblia utiliza uma linguagem vívida de propósito, para chamar a nossa atenção, para impactar os leitores. Um exemplo, quando você vai ao livro de Malaquias, nesse livro de Malaquias, Deus diz que vai jogar na cara dos sacerdotes negligentes o excremento dos animais que eles sacrificavam. Em outras palavras, na Bíblia, no livro de Malaquias, Deus diz que jogaria fezes na cara dos sacerdotes negligentes. É uma imagem forte, mas foi de propósito para que Deus chamasse a atenção do povo para aquela situação de corrupção que estava acontecendo entre os sacerdotes. A Bíblia utiliza sim uma linguagem forte, mas essa não me parece ainda uma explicação suficiente para a existência dos salmos imprecatórios. Eu tenho uma terceira explicação.
E essa terceira explicação consiste no seguinte: os escritores da Bíblia, eles eram seres humanos. A Bíblia é sim a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus com sotaque humano, com linguagem humana. Deus não pegou os profetas e os apóstolos pelo pescoço, colocou eles sobre os pergaminhos e disse: olha, agora vocês vão escrever apenas aquilo que eu mandar. Não foi assim que Deus escreveu, Deus inspirou a Bíblia. Deus colocou no coração, Deus colocou na mente dos apóstolos e dos profetas os seus pensamentos, a sua mensagem, e deixou esses homens livres para escreverem de acordo com as suas palavras, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com aquilo que estava no seu coração. E muitas vezes, quando você olha para a palavra do Senhor, o que você vai ver é nada mais do que o extravasar da alma humana. São os momentos em que o ser humano, ao falar com Deus, derrama a sua alma diante do Senhor. E quando o ser humano derrama a sua alma diante do Senhor, é nessa hora que as podridões que fazem parte do nosso interior acabam se evidenciando também. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas como cristãos? Nós olhamos para os personagens bíblicos e olhamos para os homens de Deus, as mulheres de Deus ao longo da história, como se eles fossem feitos de pedra, como se eles fossem de plástico, como se eles fossem de gesso, como se eles não tivessem sentimento. E nós esquecemos de que o apóstolo Pedro, por exemplo, teve momentos em que a sua fé vacilou. O apóstolo Pedro, assim como Davi, assim como tantos outros personagens da Bíblia, teve altos e baixos na sua vida. Você se lembra de Davi? Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas foi aquele também que mais coisas erradas cometeu, apesar de estar na presença do Senhor. Nós precisamos entender uma coisa: abra sua Bíblia, por gentileza, neste último texto que nós vamos ler aqui. 1 Samuel, capítulo 1, verso 15. Enquanto você procura esse texto, eu quero dizer para você qual é outro dos nossos grandes problemas como cristãos. Além de achar que os personagens bíblicos eram de gesso, nós muitas vezes queremos engessar a nossa vida religiosa. Nós achamos que para falar com Deus, por exemplo, eu preciso de toda uma cerimônia, eu preciso de todo um protocolo para chegar na presença do Senhor. Tem gente que quase tem que passar perfume de manhã cedo para ir à presença do Senhor. Tem gente que quase coloca gravata de manhã cedo, paletó e gravata, para comparecer à presença do Senhor. E quando chega à presença de Deus, às vezes nós parecemos que queremos impressionar o Senhor com palavras bonitas. Tem pessoas que, para entender a oração dela, quase que você precisa de um dicionário do lado para entender o vocabulário que ela quer utilizar com Deus. E parece que ela quer impressionar o Senhor. Outra coisa que nós fazemos, nós temos uma oração toda decoradinha. Temos aquelas partes, aquelas frasezinhas bonitas, quadradinhas, organizadas, que nós sempre utilizamos em todas as ocasiões. Utilizamos na igreja, utilizamos antes de comer, utilizamos naquela oraçãozinha rápida que nós fazemos antes de dormir. São orações mecânicas que nós praticamente já decoramos. Essas orações, elas não brotam do coração, elas brotam da mente, da cabeça. Nós já estamos automatizados para aquilo.
Mas não é esse o tipo de oração que a Bíblia nos ensina. Aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 15, nós temos a oração, a descrição de como era a oração de Ana. Leia comigo, verso 15, diz assim: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a alma perante o Senhor. Olha só a expressão que Ana utiliza para descrever a sua oração. Ela utiliza a imagem de um copo, de um vaso se derramando com o seu conteúdo. É assim que você deve fazer na presença do Senhor. Você não deve ir à presença de Deus com palavrinhas decoradas, palavrinhas bonitas. Deus não está nem aí com o vocabulário que você utiliza. Na presença de Deus você pode falar nós fumo e nós bordemos, está tudo certo. Deus vai te ouvir do mesmo jeito. E eu vou dizer mais: na presença de Deus você não deve esconder quem você é. Nós temos costume de esconder. E nós temos esse costume de esconder não apenas das pessoas, mas de Deus. Das pessoas nós às vezes sim precisamos esconder quem nós somos. Porque imagine o tamanho do problema se nós a todo momento mostrássemos o que está dentro de nós. Imagine se nesta hora Deus conectasse, ou algum de nós conectasse, meu irmão Carlos lá do som, né? Conectasse um cabo no seu cérebro e todos os seus pensamentos fossem projetados aqui na tela. Você se sentiria à vontade com isso? Se os seus sentimentos, seus pensamentos fossem projetados aqui, se os meus sentimentos fossem, eu não me sentiria muito à vontade. Porque todos nós, por mais cristãos que sejamos, somos seres humanos. E nós temos partes de nós que nós gostaríamos de esconder. E das pessoas nós muitas vezes devemos esconder. Mas de Deus você não precisa esconder. E nem adianta esconder. Na presença de Deus você deve se derramar ao Senhor e dizer tudo o que você está sentindo. Você sente raiva de alguém? Eu sei que você sente, porque você é um ser humano. Na presença de Deus não precisa você fingir que está tudo bem e dizer: Senhor, eu amo fulano, abençoa ele. Não, seja sincero. Senhor, eu estou com uma vontade terrível de esgoelar o fulano. Eu queria que um caminhão passasse por cima da cabeça do fulano, Senhor. Senhor, mata o fulano. Mas pastor, você está me ensinando a orar dessa forma? Você pode orar assim, mas a sua oração não deve parar por aí. Você deve dizer: Senhor, eu estou sentindo tudo isso, mas em nome de Jesus tire isso do meu coração. Mas você precisa colocar na presença do Senhor. Você precisa desabafar na presença de Deus. Como é que você quer que Deus tire algo do seu coração se você primeiro não coloca na presença dEle? Deus não vai poder resolver algo que está dentro de você se você não expuser. Deus não vai entrar no seu coração à força. Coloque na presença do Senhor o que você está sentindo. Você está se sentindo angustiado? Coloca na presença de Deus. Outro problema que nós temos como cristãos: nós achamos que os cristãos têm a obrigação de estar bem o tempo todo, de estar sempre por cima, de estar sempre se sentindo feliz, alegre. Não! Você não tem a obrigação de estar sempre bem. Sabe que eles dizem que você acorda, você não tem vontade de nada na vida? Dá vontade de você chutar o balde, de você abandonar tudo e todos, de você jogar tudo para os ares. Nessas horas você se sente um péssimo cristão, porque você acha que o cristão precisa estar bem o tempo todo. Mas não. Deus, ao pedir que você seja um cristão, não pede que você deixe de ser um ser humano. Você não precisa deixar de sentir raiva, deixar de sentir desânimo, deixar de sentir depressão, deixar de sentir tristeza. Deus entende você. A questão não é o que você está sentindo neste momento. A questão é o que você vai fazer com isto que você está sentindo.
O que você deve fazer é pegar todo esse pacote de coisas ruins que passam no seu coração e você derramar isso na presença do Senhor. Você colocar diante de Deus, você chorar na presença do Senhor, se tiver vontade de chorar, você gritar na presença de Deus, se tiver vontade de gritar. Pastor, mas os meus vizinhos vão achar que eu sou louco. Problema deles. O que importa é que você aprenda a ter esse tipo de comunhão com Deus, que você aprenda a fazer de Jesus Cristo o seu psicólogo. Se nós tivéssemos esse tipo de relacionamento com Deus, haveria muito menos problemas de depressão em nosso meio, de suicídio em nosso meio, de pessoas abandonando a igreja, de famílias sendo desfeitas. Haveria muito menos pessoas procurando ajuda em outros lugares. Eu quero dizer para você uma coisa: não há problema nenhum em você procurar um psicólogo. Não há problema nenhum em você procurar um psiquiatra. Tem gente que acha que psicólogo e psiquiatra é coisa para doido. Tira essa ideia da sua cabeça. Esses são profissionais tão necessários como um médico, um clínico, um gastro, um oftalmologista. Você precisa procurar pessoas especializadas. O problema é quando você procura essas pessoas e não tem com Deus esse tipo de relacionamento que eu mencionei para vocês. Os salmos imprecatórios na Bíblia nos ensinam que nós podemos colocar na presença de Deus tudo, inclusive o trocador de slide. Eu não estou com raiva, meu irmão. Não escrevi nenhum salmo imprecatório. Desculpa, viu? Vou precisar dele ainda. Mas esses salmos nos ensinam que nós precisamos ter esse tipo de relacionamento com o Senhor. E para encerrar, eu gostaria de contar a última história, que agora eu vou precisar da ajuda lá dos irmãos, já que destruiu o trocador. Deixa aí por enquanto. Talvez eu já tenha contado essa história aqui, mas eu queria pedir permissão para contá-la novamente. O nome deste homem, Charles Blondin. Esse homem foi um dos maiores equilibristas de todos os tempos. Charles Blondin, ele se tornou conhecido por atravessar as cataratas do Niágara, que fica entre os Estados Unidos e o Canadá, várias vezes em cima de uma corda bamba. Uma corda bamba com apenas 8 centímetros de diâmetro, 340 metros de distância, numa altura de 50 metros. E esse homem fazia várias estripulias ali em cima. Se equilibrava numa mesa, ficava de cabeça para baixo, colocava uma venda nos olhos. De várias formas ele se equilibrava. Até um omelete, certa vez, ele fez no meio do caminho, no fogãozinho portátil que ele tinha. E uma vez, essa parte aqui da história você já ouviu, ele atravessou esse trajeto com um carrinho de mão. Um carrinho parecendo com aqueles carros de pedreiro, de colocar cimento ali. E de um lado para o outro ele atravessou, e quando chegou do outro lado, a multidão estava ansiosa e começou a gritar: Charles, você é o máximo, você é maravilhoso, você é o maior equilibrista de todos os tempos. Nessa hora, Charles Blondin fez uma pergunta: vocês acreditam que eu posso atravessar de novo esse mesmo trajeto que eu fiz, mas dessa vez com uma pessoa dentro do carrinho de mão? E a multidão: claro, Blondin, vai, você consegue. E ele fez então uma segunda pergunta: algum voluntário para ir comigo dentro do carrinho? Toda a multidão ficou em silêncio. Aquelas pessoas acreditavam intelectualmente em Blondin, mas não confiavam de coração no que ele podia fazer. Acontece que um mês depois, Blondin encontrou um doido que aceitou ir nas costas dele. E esse homem era ninguém menos do que o empresário de Charles Blondin. Esse camarada havia visto várias vezes Blondin fazer aquele trajeto.
Ele havia investido muito do seu dinheiro no trabalho de Blondin, e ninguém melhor do que ele para conhecer o que Charles Blondin era capaz de fazer. E quando foi necessário confiar a sua vida nas mãos dele, ele não pensou duas vezes. Aqui nós tiramos uma segunda lição. Para confiar em alguém, eu preciso conhecer. Acreditar é diferente de confiar, e para confiar eu preciso conhecer. Sabe por quê? Nós não sabemos ainda fazer o tipo de oração que nós precisávamos fazer, porque nós não conhecemos o Senhor. E nós não conseguimos abrir o coração para uma pessoa que nós não conhecemos. Deus está te convidando nesta manhã a conhecê-lo mais intimamente, a aprender o que significa rasgar o coração a Deus, a se derramar na presença do Senhor, aprender a ter Deus como seu confidente, a desabafar com Ele, e você verá o poder que esse tipo de oração vai trazer à sua vida. Com certeza Deus vai trazer cura ao seu coração ferido e a solução para os problemas da sua alma. Neste momento nós vamos cantar ao Senhor o hino Deus cuidará de ti, reforçando tudo isso que nós ouvimos. E ao final eu vou pedir que Deus ensine você, ensine a mim a orar da maneira como nós devemos orar. Que Deus te abençoe. (373) Podemos, na Tua presença, rasgar nosso coração e falar exatamente o que estamos sentindo. O Senhor nos entende, o Senhor entende nossa tristeza, nosso desânimo, nossa depressão. O Senhor entende nossa raiva, sentimentos negativos que passam em nosso coração. E o Senhor pode mudar tudo isso, mas para mudar, o Senhor precisa que nós
nos derramemos em Tua presença. E para fazer isso, precisamos ter intimidade, conhecimento do Senhor. E para conhecer o Senhor, nós precisamos nos relacionar todos os dias e de forma profunda com o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ajuda-nos, Pai, a ter o tipo de oração que precisamos ter. Pai amado, dá-nos a vitória sobre nossos problemas, sobre nossos sentimentos, mas acima de tudo, sobre nós mesmos. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.